Bem-vindo de volta ao canal Conhecimento Infinito. Talvez você não associe perigo quando pensa em tobogãs aquáticos. Na verdade, pode até assumir que eles são seguros. Mas os tobogãs aquáticos desta lista farão você reconsiderar suas suposições. Aqui estão os 10 tobogãs aquáticos mais perigosos. Insano, Beach Park Brasil. O tobogã Insano é incrivelmente íngreme e está localizado na praia de Porto das Dunas, em Aquiraz, Brasil. Com 41 metros de altura, ele lança seus deslizadores por uma queda quase vertical até uma piscina de saída. Inaugurado em 1989, era o tobogã aquático mais alto do mundo na época. O tobogã não é para os de coração fraco. De fato, funcionários do parque aquático afirmam que gostam de assistir aos deslizadores entrarem em pânico no topo do tobogã e relatam ter visto alguns deles chorarem durante a descida. A atração dura apenas 5 segundos, mas devido à inclinação acentuada, alguns deslizadores perdem o contato com o tobogã e chegam a ficar no ar durante a queda. Devido à sua periculosidade, os deslizadores recebem instruções sobre como descer. Eles devem permanecer de costas, com os braços e pernas cruzados. Embora já não seja o tobogã mais alto do mundo, ainda é o mais rápido, já que os deslizadores podem atingir velocidades de acelerar o coração, chegando a 65 milhas por hora. Aqualoop, Wet n Wild Gold Coast, Austrália. O Aqualoop é um tobogã aquático quase vertical que lança os riders por uma queda de 10 metros em uma piscina inclinada. Durante os 7 segundos da descida, os riders podem atingir velocidades de até 60 km por hora e experimentar uma força G de 2,5. O tobogã, projetado pela Vitevater West Aquarina, depende de os deslizadores alcançarem velocidade suficiente para completar o loop. No entanto, nem todos conseguem. Uma mulher processou o parque por $400 mil depois de ficar presa no tobogã. Ela não conseguiu completar o loop e ficou presa no fundo do loop. Ela conseguiu sair através de uma saída de emergência, mas sofreu várias lesões. Apesar disso, o Aqualoop continua sendo um tobogã popular, embora perigoso, no Wet n Wild. Na verdade, o parque em si é o parque aquático mais movimentado da Austrália e o 8º mais movimentado do mundo. Milhares de deslizadores descem o perigoso Aqualoop anualmente. A Caverna Negra. Número 8. O tobogã Caverna Negra, Wet n Wild Orlando, Flórida. O tobogã aquático Caverna Negra é um tobogã de tubo em linha localizado no que é considerado o primeiro parque aquático da América, o Wet n Wild Orlando, que é de propriedade da NBC Universal e foi fundado pelo criador do SeaWorld, George Maley. Os tubos pretos ameaçadores da Caverna Negra parecem sombrios e com razão. O tobogã Caverna Negra enfrentou inúmeros processos ao longo dos anos, incluindo um pagamento de $1,73 milhão a um homem gravemente ferido em 1994, quando ele atingiu algo durante o passeio. Parte do perigo do tobogã advém do cronograma do passeio. Um tubo para 2 pessoas leva 23 segundos para completar o trajeto. No entanto, a equipe é orientada a enviar as pessoas a cada 20 segundos. Isso não deixa tempo suficiente para que as pessoas saiam com segurança do passeio antes que os próximos riders sejam enviados, tornando uma experiência de deslize perigosa. Número 7. O tobogã Steamer, Calypso Water Park, Ontário. O tobogã Steamer no Calypso Water Park, Ontário, é um perigoso tobogã de tubo que repetidamente feriu seus deslizadores. Na verdade, em 2015, o Calypso Water Park estava enfrentando 20 acusações separadas de pessoas feridas. Os deslizadores do tobogã Steamer sentam-se em um tubo que passa por um túnel escuro e depois gira em torno de uma bacia. No entanto, quando o tobogã foi investigado, descobriu-se que ele havia desenvolvido um encaixe em uma área do tobogã que estava fazendo com que os tubos virassem. A Lei de Padrões Técnicos e Segurança, que supervisiona os brinquedos de parques de diversões de Ontário, acusou o parque de negligência e de não possuir o equipamento adequado para garantir a segurança de seus deslizadores. E embora algumas das acusações tenham sido retiradas, o parque foi considerado culpado em 6 casos, resultando em um pagamento de $500 mil em danos. O grande número de ferimentos atesta a natureza perigosa do tobogã Steamer. O tobogã Vertigo. Número 6. O tobogã Vertigo, Parque Aquático Aqualandia, Espanha. O tobogã Vertigo no Parque Aquático Aqualandia, na Espanha, é o tobogã aquático mais alto da Europa e o tobogã de cápsula mais alto do mundo.
O tobogã, que foi inaugurado no verão de 2013, levou 2 meses e meio para ser construído e se destaca com orgulho a 110 pés de altura. O tobogã Vertigo na verdade consiste em 2 tobogãs, sendo o tobogã vermelho o mais alto dos dois. Os deslizadores ficam no topo do tobogã em uma porta de armadilha que é aberta por um operador que pressiona um botão. Assim que o botão é pressionado, a porta de armadilha é liberada e os deslizadores são lançados em um tobogã de 3 segundos, onde podem atingir velocidades de 100 km por hora. O próprio passeio e a velocidade que os deslizadores experimentam são perigosos, no entanto, a porta de armadilha apresenta seus próprios perigos. Em julho de 2014, a porta de armadilha não se abriu completamente e um homem ficou gravemente ferido quando foi enviado pela porta de armadilha parcialmente aberta. O homem e seus ferimentos foram atendidos pela equipe do parque, mas o tobogã foi reaberto apenas 10 minutos após o incidente. Não é preciso dizer que esse tobogã perigoso foi notícia na mídia como resultado. Número 5. Cannonball Falls, Action Park, Nova Jersey. O próprio tobogã aquático Cannonball Falls não é tão perigoso, mas no final do tobogã, os deslizadores são lançados em uma queda de 10 pés na piscina abaixo. A queda do Cannonball Falls resultou em incontáveis lesões e foi atormentada por problemas desde sua abertura. Na verdade, o Cannonball Falls tem o maior número de lesões relatadas de qualquer tobogã aquático em todo o estado de Nova Jersey. Os deslizadores relataram lesões nos ombros, pescoço e cabeça como resultado da queda de 10 pés na água. O parque realmente recebeu ordens para fechar o tobogã em um ponto, mas apesar das inúmeras lesões, o tobogã permaneceu aberto e os deslizadores continuaram a descer e a se machucar. O Cannonball Falls está localizado no Action Park, Nova Jersey, que é conhecido por suas atrações perigosas. Ele ganhou a alcunha de Parque dos Acidentes e Parque de Ação Judicial devido ao número obsceno de lesões relatadas. A queda do escorpião. Número 4. A cauda do escorpião, Noah's Ark Water Park, Wisconsin Dells. O Noah's Ark Water Park é um parque aquático de 70 acres com mais de 50 atrações em todo o parque. De fato, o Noah's Ark é o maior parque aquático dos Estados Unidos e também é lar de um dos tobogãs mais perigosos do mundo. A cauda do escorpião é um tobogã aquático ameaçador onde os deslizadores embarcam em um passeio assustador, incluindo uma queda de 55 pés, um mergulho em ângulo de 70 graus e um loop em ângulo de 60 graus. Quando o tobogã foi inaugurado em 2010, era o único tobogã no mundo com um loop completo e foi o primeiro tobogã invertido com looping. Embora não seja o tobogã mais rápido por aí, os deslizadores alcançam uma velocidade de 30 milhas por hora enquanto deslizam pelos 400 pés de comprimento do tobogã. Eles também aguardam em uma câmara semelhante a um caixão no início do tobogã, enquanto o chão cai sob eles. E quando finalmente chegam ao loop, estão a 27 pés de altura. A cauda do escorpião custou $1 milhão para ser construída e, apesar de seus perigos, ainda é uma favorita entre os entusiastas de tobogãs aquáticos. Número 3. O Salto da Fé, Atlantis Water Park, Bahamas. O Salto da Fé é um tobogã aquático lindamente construído que fica em um adorável templo temático maia. O Salto da Fé, apesar de sua bela configuração, foi chamado de o tobogã aquático mais assustador do mundo. O Salto da Fé, que foi inaugurado em 1998, consiste em uma queda quase vertical de 60 pés, e como se a queda não fosse perigosa o suficiente, uma vez que a queda é concluída, os riders são enviados através de uma lagoa de tubarões. Os deslizadores, relativamente seguros dentro de um túnel acrílico transparente, são enviados girando pela lagoa, onde os tubarões se aproximam do tubo. Alguns tubarões estão literalmente a poucas polegadas de distância. Os tubarões, que são tubarões martelo e tubarões reef do Caribe, nadam livremente na lagoa enquanto os deslizadores deslizam rapidamente, rezando para que nada dê errado com o túnel acrílico. Número 2. O Verhoek, Schlitterbahn Waterpark, Kansas City. O Verhoek, que em alemão significa louco ou insano, estava destinado à fama quando foi inaugurado em 10 de julho de 2014. Na época, era o tobogã aquático mais alto do mundo. O Verhoek, com 168 pés de altura, custou incríveis $3,6 milhões para ser construído e, embora tenha alcançado fama como o tobogã aquático mais alto do mundo, também ganhou infâmia após um acidente no tobogã que resultou na prisão criminal do dono do parque.
Um menino de 10 anos foi morto no tobogã quando seu bote foi lançado no ar. As investigações apontaram para diversos aspectos inseguros no tobogã. As redes ao redor do tobogã foram consideradas inseguras. Os dispositivos de contenção no bote foram considerados inseguros e o passeio deveria ter um mecanismo de parada instalado para evitar que os botes fossem lançados no ar. Em resumo, o Verhook era um tobogã perigoso que não atendia aos padrões de segurança. Ele foi fechado em 7 de agosto de 2016. Número 1. O Loop Canyon, Action Park, Nova Jersey. Um parque apelidado de Parque dos Acidentes certamente terá mais de um tobogã aquático perigoso. E embora Cannonball Falls, com sua queda de 10 pés, seja um dos tobogãs aquáticos mais perigosos nesta lista, o Action Park também é lar do tobogã aquático mais perigoso já construído. Basta olhar para o insano Loop Canyon para entender por que esse tobogã aquático poderia apresentar vários problemas de segurança. O Loop Canyon, que era um tobogã aquático fechado com um open vertical completo no final, tem histórias perturbadoras em torno dele. Antes de ser oficialmente inaugurado, o dono do parque supostamente ofereceu $100 aos funcionários para experimentarem o tobogã. Os funcionários tiveram sangramentos no nariz e inúmeras lesões durante o deslize. Além disso, quando o dono do parque enviou um manequim pelo tobogã, o manequim aparentemente saiu do outro lado sem cabeça. No entanto, apesar desses grandes sinais de alerta, o tobogã foi aberto mesmo assim. Pouco depois da abertura, porém, uma mulher ficou presa no topo do looping, obrigando o parque a instalar uma saída de emergência caso isso acontecesse novamente. Não é preciso dizer que o Loop Canyon não durou muito. Ele foi fechado pelo Conselho Consultivo de Segurança de Parques de Diversões em um mês devido a problemas de segurança. Claramente, um dos tobogãs aquáticos mais perigosos de todos os tempos, o Loop Canyon conquistou o primeiro lugar em nossa lista dos 10 tobogãs aquáticos mais perigosos. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o ícone de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos incríveis. Obrigado mais uma vez.